Bom dia, paz do Senhor, Pastor Fábio. Estou gravando esse devocional do tempo da Igreja Missionária Leão de Judá, hoje, manhã de terça-feira, dia 18 de junho de 2024. A palavra que Deus colocou no meu coração para esta manhã, eu quero compartilhar com a vida dos irmãos, que se encontra no livro de Atos, capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz: E disse Pedro, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E no versículo 7 fala que, tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Essa palavra que Deus traz nesta manhã fala sobre um homem. Esse homem, ele nasce coxo desde o ventre da mãe dele. Esse homem, quando ele nasce, ele já nasce com um decreto sobre a vida dele, que esse homem, ele não iria andar. Esse homem, ele tinha um decreto de derrota sobre a vida dele. O interessante é que esse homem, ele aceita aquela condição. E ele aceitando aquela condição, ele é levado na porta do templo, local do templo onde que as pessoas adoravam a Deus, local do templo onde que as pessoas levavam as adorações e cultuavam a Deus. Naquele local, numa porta chamada Formosa, aquele homem, ele senta. E ali naquela porta, ele começa a pedir esmola e aceita aquela situação. Ele acostuma com aquela situação. Aquele homem agora, ele não tem mais sonhos. Aquele homem agora, ele aceita que a vida que foi passada para ele era aquela, embaixo de um decreto de derrota, sem sonhos e sem visões da onde que ele poderia chegar a um lugar que ele poderia alcançar melhor. Um homem acostumado, sentado e só esmolando. O interessante é que naquele local que ele estava, passavam pessoas daquela porta e entravam e saíam, pessoas iriam adorar a Deus, cultuava a Deus e saía, e o máximo que ele conseguia naquele local, muitas vezes, era uma moeda. Era moeda para poder ele se alimentar, era uma moeda para ele ter aquela vida de miséria. Mas quando Deus, ele coloca uma pessoa certa no seu caminho, meu irmão, as coisas mudam. E Deus, ele toca no coração de Pedro. E Pedro, quando ele passa pelaquele homem, Pedro, um homem direcionado por Deus, um homem com uma fé sobrenatural, um homem que foi colocado na frente daquele coxo, com uma função que Deus gerou no coração de Pedro, que era para libertar a vida daquele homem, libertar as finanças daquele homem, fazer aquele homem caminhar, fazer aquele homem sonhar. Nada adiantava ele ficar sentado naquela porta, ouvindo o culto, sentado naquela porta, ouvindo as adorações, se ele não tinha uma vida modificada, se ele não tinha uma vida mudada. Mas algo acontece. Quando Pedro, ele encontra esse homem, de frente a esse homem, ele libera essa palavra: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E Pedro, ele toma esse homem pela mão direita, e quando esse homem ele se levanta, ele sai daquela situação de ficar sentado, sai daquela situação de acostumado, sai daquela situação que foi decretado sobre a vida dele. Ele tenta se levantar, ele consegue se levantar, firma os pés, firma os artelhos dele, e ali ele começa a caminhar. Algo aconteceu na vida daquele homem. Aquele homem foi libertado. Nesta manhã de terça-feira, Deus, ele traz essa palavra, liberando uma palavra de bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus, ele vai firmar o nosso pé. Deus, ele não vai aceitar mais uma condição que nós temos, uma condição de não alcançar os sonhos e os projetos que Deus colocou nas nossas vidas. Mas Deus, ele vai firmar os nossos passos. Eu creio que nesta manhã, Deus, ele está quebrando o decreto. Você vai sonhar, você vai caminhar, você vai alcançar e vai conquistar em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado e até a próxima. Inscreva-se no nosso canal, ative os sininhos das notificações, deixe seu like, compartilhe o devocional com seus familiares e amigos e comente seu nome e a cidade aonde mora aqui. Estaremos orando por você.